Aí também. Agora, deixa eu trazer aqui uma coisa muito legal. Toda quinta-feira, às 9 da noite, é dia de resenha com o Galinho Zico no Band Esportes. O convidado desta semana foi quem? O técnico do Flamengo, Dorival Júnior. E o Show do Esporte, claro, né? Separou os melhores momentos para que você pudesse ver agora. Olá, galera, a gente começando mais um Resenha do Galinho e hoje mais um convidado especialíssimo, né? E ainda bem, né, das cores do meu Mengão, esse escudo bonito que a gente tem, uma vida longa nesse clube maravilhoso e um cara que eu tenho uma admiração muito grande, primeiro porque conheci ainda jogando bola, foi capitão, né? O cara que comandava o time do meu irmão Edu, foram campeões lá em Santa Catarina. E com o passar do tempo a gente se tornou amigo e hoje está aqui fazendo um trabalho, já tirou vários times de lá, daquela zona da confusão, já ganhou vários títulos, trabalhou com jogadores maravilhosos e hoje está fazendo esse trabalho lindo no nosso Flamengo e vai estar aí em 2 finais. E a gente tem o prazer de receber aqui meu grande amigo Dorival Júnior. Eu te conheci como Júnior. Agora é senhor Dorival. Que bom te ver. Zico, para mim, sempre foi um cara que foi uma referência em todos os sentidos. Sou um fã de carteirinha, não só pelo atleta que foi. O Zico foi, para mim, o maior atleta que eu vi jogar. Obrigado. Da minha geração, então, representa muito, porque sei que muitos amigos e companheiros que jogaram sempre o tinham como uma grande referência. Eu estreiei profissionalmente logo depois da Copa de 82, que talvez tenha sido o maior pecado do futebol mundial, para o futebol mundial, aquela seleção não ter ganho aquele campeonato. Eu acho que mudaria por completo a própria estrutura de equipes em todo o mundo, porque era uma equipe que, na minha concepção, foi a equipe que jogou futebol mais coletivo. Aqueles 4 anos anteriores àquela Copa foram impressionantes. Se não me falha a memória, acho que nós não tivemos uma derrota sequer naqueles 4 anos. Era uma equipe impressionante, né? Eu tive 3 derrotas na seleção só, 88 jogos. Aquela oficial, só o da Itália, jogos oficiais, só aquele da Itália. Os 3-2. E a única vez que eu dentro do campo, o Brasil sofreu 3 gols. É coisa do futebol. São os pecados o futebol proporciona. Infelizmente, para uma geração que era fantástica, né? Maravilhosa. Uma geração que fez sucesso individualmente por onde jogou em termos de clubes, né? Verdade. E alegrou muito. E a gente sente muita satisfação e orgulho porque eu que viajei o mundo aí como treinador, cara, é impressionante a recepção das pessoas em relação àquela seleção. Então eu vou deixar uma pergunta para você. Quem você gostaria que o Brasil pegasse na final? Eu sei que você acompanha essas seleções e tal. Bom, Zico, eu gostaria de enfrentar a França. Eu acho que no momento é uma das seleções que mais chamam a atenção. É uma seleção fortíssima e eu acho que seria uma grande decisão. Para uma Copa do Mundo, um espetáculo belíssimo. Neymar contra o MPB. Eu chamo sempre o Mbappé de MPB. Seria um grande jogo. 2 grandes jogadores, não só os 2, né, excepcionais jogadores, mas 2 seleções fortíssimas que estão muito bem nesse momento. Eu não tenho dúvidas que teríamos um espetáculo de alto nível. Vamos ver, né? Aí a gente vai ter aí, o Brasil nas últimas tem tido essa dificuldade com a França, foi eliminado em 2006, aí já tinha perdido em 98 aquela final do problema que teve com o Ronaldo e tal, e a França está meio engasgada, né? Por isso também, quem sabe, seja um momento aí de uma recuperação. A gente volta lá para a tua carreira, porque depois de ser todos esses trabalhos, é lógico que às vezes aqueles times que estão numa situação difícil, aí vão lá, pô, Dorival, bota na mira lá e tal. E diz que teve um caso importante aqui lá no Atlético Mineiro, porque tu teve que chamar até o Bop lá para... Meu amigo Paulo Storani, capitão do Bop. Capitão do Bop. Um cara fantástico, tem uma palestra motivacional maravilhosa, indico para todo e qualquer
Já levou pro Flamengo, pô? Não, o Flamengo ainda não, mas eu já tinha levado o Paulo no Santos mesmo. E depois o Atlético era uma situação bem difícil. O Atlético estava a 20 rodadas entre os 4 últimos da Série A. O ano foi 2010, logo depois que eu saí do Santos. Eu saí do Santos e recebo o convite do Maluf, né, um grande amigo, falecido Maluf, e do presidente Calil. O Atlético estava numa situação complicada, nós tínhamos apenas... Ele era um Maluf, todo mundo falava muito bem, que era um grande gerente dos melhores. Um dos que eu conheci. Eu lembro que quando eu fui em 2010 pro Flamengo, né, aquela parte ali da direção também, a gente estava querendo e o nome dele foi quem me falou do nome dele foi o Raul. Um grande profissional. E ele me ligou logo depois da saída do Santos, eu acabei assumindo o Atlético, era uma situação bem difícil. O Atlético estava... Foi 2010. Nós nos encontramos no Maracanã. Isso. Não lembra? Isso, exatamente. Com o Santos, que você estava como diretor executivo do Flamengo. Fui lá te fazer uma visita. Exatamente. Até foi quando o Neymar te conheceu ali naquela visita. E aí, com o Atlético, nós... estávamos a 7 pontos do primeiro que saía da zona de rebaixamento. Foi um trabalho bem difícil e fomos jogar um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, um clássico lá em Uberlândia. O público era todo do Cruzeiro, né? Porque antes era dividido. Foi um jogo fantástico e o Paulo fez uma palestra maravilhosa naquele dia e o Obina fez, se não me falha a memória, 2 ou 3 gols. E 3 gols. E ele acabou citando a palestra do Paulo no dia anterior. Foi um 4-3 até o jogo, lá em Uberlândia. E aquele resultado alavancou praticamente a saída do Atlético. Mas assim, foi muito interessante, porque a ligação que fizeram, né, dessa palestra, o Paulo passou inclusive, a ser contactado por outros clubes. E Zico, eu tive pelo menos aí 8 equipes que eu apanhei, porque às vezes você apanhar uma equipe em zona de rebaixamento. Fluminense, Palmeiras, Santos, só fera aí. Não, só as grandes equipes. O Flamengo também, né? Também o Flamengo estava na primeira passagem. Em 2012 foi a primeira passagem. O Flamengo também estava na zona de rebaixamento. Você às vezes pegar uma equipe média que esteja numa zona de rebaixamento, a dificuldade é um pouco diferente. Agora, uma grande equipe que não está preparada para conviver com zona de rebaixamento, o trabalho é dobrado. E assim foi com Palmeiras, Santos, São Paulo, foi com o Vasco, foi com o Fluminense, foi com o Flamengo, foi com o Atlético. A gente sempre procura deixar uma mensagem, porque você também é um professor de educação física. Tá? Se formou, eu também me formei e tal, e a gente está sempre mandando uma mensagem, deixando no final essa mensagem para essa juventude, às vezes está meio que desvirtuada, preocupando, achando que é só jogar, que o estudo atrapalha essa coisa. Os clubes, na maioria das vezes, dão todo o apoio para que os jogadores jovens isso. Então, que você deixasse essa mensagem, que o estudo nunca te atrapalhou em nada na tua vida. E na minha também não, né? Ao contrário, né, Zico? Eu acho que nós convivemos num mundo em que geram incertezas e inseguranças. Você quer ser um jogador de futebol? Lógico, todo garoto, a grande maioria dos garotos que iniciam, que buscam, querem sim serem um atleta profissional. Só que nós temos que ter consciência que nem sempre isso acontece. A nossa vida ela é tão rápida, as coisas se passam de uma maneira tão veloz que o estudo ele tem que te acompanhar a todo momento. Eu não sabia até 19, 18, 19, 20 anos o que eu seria, se eu conseguiria sair daquela condição de juniores, né, da Ferroviária, nas categorias de base, para o profissional. É natural que todos nós queremos que tudo se confirme, né, que nós busquemos esses 2 campeonatos que estamos disputando. Teremos confrontos dificílimos, né? Lógico. Como vencendo fase a fase das competições,
Mas nós estamos preparados, eu não tenho dúvidas disso. E vamos fazer o nosso melhor pelo Flamengo. Era um sonho meu, era um sonho voltar ao Flamengo. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Quem sabe? Faça tudo, é isso aí. Obrigado, Dorival. Obrigado. Prazer grande, sucesso cada vez mais. Grande prazer mesmo. Tá bom? E casa sempre aberta aqui pra você. É isso. Ok? Aguarde que vem mais coisa boa aqui no Resenha do Galinho. Um grande abraço e até a próxima. Boa, Zicão! Agora imagina o nervosismo de Dorival dando entrevista pro Zico pra falar o seguinte: não, a gente tá em 2 finais aí. Estão em 2 finais, vamos fazer o nosso melhor. Aí o Zico por baixo falando assim: vou fazer o melhor, não, vamos ganhar aí, vamos ganhar. Agora, aí se eu sou o Dorival, eu falo: vamos ganhar, mas o Zico, se puder dar uma ajudinha aí lá, jogar 40 minutos só, tá bom pra mim. Mas também, não, calma, porque esse time do Flamengo também, vou te dizer, né? Mas o Zico não joga nesse time, não? Opa, joga, claro que joga. Ainda mais se for pra bater falta. A falta é toda sua. O Galinho com 40 anos joga nesse... Agora já é um pouco mais complicado, mas até os 40 jogava nesse time meio tempo tranquilo. Tranquilo. Agora, impressionante aqui, só pra gente falar de outra coisa, mudar de assunto um pouquinho. Números do Dorival, depois já atualizando, depois dessa partida de ontem, né, que o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, são 35 jogos, com 23